Eu não sou brasileiro, notoriamente, embora já me sinta meio cooptado pelo Brasil, mas trabalhando com fontes europeias e também com outras fontes, eu vou e com base dogmática, com ferramentas não brasileiras, eu vou trabalhar exclusivamente com referências do Brasil, que é o adequado. Seria uma falta de humildade incrível não fazer. Bom, a questão aqui é da Big Data. É da Big Data. E é da Big Data na administração pública. Eu poderia trazer definições de instrumentos europeus ou norte-americanos, instrumentos de políticas públicas, quase de soft law, mas no Brasil identifiquei uma definição longa, mas muito interessante para os nossos objetivos e que vou pedir para manterem na vossa memória, pelo menos na vossa memória volátil, a memória RAM. E estou pensando na digital, na estratégia brasileira para a transformação digital de março de 2018. Entretanto, já este ano, até com modificações, saiu a EBIA, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Mas essa, sobre a qual já me debrucei um par de vezes em palestras específicas, inclusive aí para Curitiba, ainda que para a PUC, Paraná, não será o objeto, até porque as preocupações deles são um tanto ou quanto diferentes e eu não consigo encontrar lá uma definição tão boa. Dizer, acompanhem pelo menos aí com os negritos. Tratamento, na Big Data ou na Big Data Analytics, porque aqui entram também algoritmos de inteligência artificial. Não o esqueçamos, mas estamos lidando com grandes massas de dados. Amplos em volume, diversos em variedade, trafegando com considerável velocidade. E aqui o que é que entra? Armazenamento na nuvem, redes de largura, de grande largura, redes de fibra óptica e captação por múltiplas fontes. Estamos aqui a pensar em dados escritos, imagem, resultados de sensores. E aqui também, este texto do Brasil diz também o seguinte: gera o denominado efeito mosaico, através desta integração pela acumulação, que tenham uma ideia. Aqui, não, quando se depois trabalha analiticamente, não se trabalha com amostragens, mas sim com todos os dados. Isto significa que é possível identificar microtendências desde muito cedo. Mas a questão dos riscos também é aqui assumida. Possibilita uma personalização perfeita, diz, na prestação de serviços públicos, compra e venda de produtos. Não nos interessa hoje nesta mesa, embora eu também já tenha trabalhado e até publicado um par de artigos do lado de cá e no Brasil, uma mera busca de informações. Mas diz mais: a personalização das decisões e temos a acrescentar também das avaliações, abre a possibilidade para discriminações diversas e pode apresentar resultados enviesados. Bom, podem passar o slide, por favor. Eu não consigo fazer de cá. O Marcos pensa... já está. Não, mas dizer isto. Eu já vinha trabalhando sobre Big Data em contexto privado,
sobretudo na contratação com consumidores, quando, há 6 anos, fui convidado, por estas alturas, pelo governo de Cabo Verde para participar numa conferência da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa sobre governação eletrónica. O tema era segurança e proteção de dados nos serviços públicos e debrucei-me a partir da diretiva europeia, da proposta de regulamento geral sobre proteção de dados. Aliás, a proposta foi de janeiro de 2012. Aliás, o processo legislativo foi longuíssimo, aliás, em função dos interesses em jogo. Houve literalmente milhares de propostas de emenda só no Parlamento Europeu. Lobbying brutal pelas Big Tech. Mas também da Lei de Proteção de Dados de Cabo Verde. Sim, Cabo Verde é um país pequenininho na costa africana, mas tem uma Lei de Proteção de Dados desde 2001, que até já teve uma atualização em 2013. Não vou repetir a minha análise, mas deixo-vos aqui as conclusões que foram elas que me permitiram pensar analiticamente sobre a LGPD brasileira e um conjunto de legislação anterior e posterior à LGPD sobre tratamento de massas de dados pela administração pública. Dizer que sim, haveria que haver especial cuidado na regulação da permanência, a questão de eliminar, porque a lógica do Big Data é da acumulação e da acumulação por tempo indeterminado. Uma lógica de pensar, agora fazendo a ponto para a LGPD, não de necessidade, não de limitação funcional, já não digo de esquecimento, porque, aliás, uma das principais diferenças entre o artigo 5º do Regulamento Europeu e o artigo 6º da lei brasileira é que a eliminação ligada ao esquecimento de indexação desapareceu. Mas isso é um outro assunto. Se tiverem interesse, podemos falar nele. E também questões de reutilização. Eu chamo muito a atenção à reutilização. Estou vendo agora também a Sra. Luísa, agradeço. Mas isto já foi sendo muito marcado pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Estou pensando, sobretudo, no meu colega Joseph Kanatachi, da Universidade de Malta, que foi relator durante vários anos, relator especial para a privacy no Comitê de Direitos Humanos da ONU, onde logo no primeiro relatório, diz, atenção, à legislação de acesso à informação e às anonimizações. Porque com a tecnologia já disponível, o primeiro relatório há 5 anos, vem dizer, atenção, porque é possível repersonalizar. Também está na lei brasileira, a administração pública faculta dados ao setor privado, mas atenção que o setor privado pode repersonalizar. Pode... Bom, ia ter que haver. Mas o que teríamos também que na administração pública, para cumprir parâmetros de proteção de dados, cada entidade deveria ficar limitada a tratar os seus dados pelos riscos inerentes à Big Data. Quer dizer, são conclusões minhas de dezembro de 2015, quando havia vagamente uns PL sobre proteção de dados no Congresso Brasileiro. Quer dizer, fora de questão, fusão ou até a interconexão de base de dados. Para quê? Para impedir ou dificultar o mais possível o perfilamento. Isto é um neologismo brasileiro, tradução do profiling. Nós temos aqui a criação de perfis, mas acho interessante a ideia do perfilamento. E depois, também nas decisões baseadas no perfilamento. Que os tais riscos
que a E-Digital apontava. Podem passar, por favor, o slide. Ok. Antes da LGPD, um dos grandes sustos da minha vida nestas matérias ocorreu dois dias depois do último CODAIP em que eu consegui estar, em novembro de 2016. Foi no início da semana, aliás, foi nessa semana em que foi eleito o Trump, nessa terça-feira, e eu, do CODAIP de Curitiba, fui para Brasília para um simpósio na UNB sobre inovação e políticas públicas. Eu fui para fazer a palestra de abertura por razões internas, acabei fazendo a palestra de encerramento. Portanto, tive que ter atenção a tudo. O que é que me explicaram lá? Que o Brasil estava muito avançado. Isto nos jovens do governo. Atenção, estamos em novembro de 2016. Com um projeto designado por GovData, Plataforma de Análise de Dados do Governo Federal. Isto tinha sido criado por um decreto de 29 de junho de 2016. O que é que tem aqui de especial? Para além de não ter base em lei nenhuma. Nenhuma lei. Aliás, se forem ao decreto, tem exclusivamente referência aos poderes genéricos do Presidente da República. Pensem na urgência que houve, porque isto foi decretado por Michel Temer ainda como vice-presidente interino, antes de passar mesmo a presidente. Foi logo nos primeiros dias. E aqui, o que é que temos logo no artigo 1º? Que os órgãos e entidades de missão pública federal, direta e indireta, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, isto é a maior amplitude possível, que forem detentoras ou responsáveis, ainda maior amplitude, pela gestão de bases de dados oficiais aos órgãos e entidades de administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, interessados ou acesso aos dados sob sua gestão. Que temos aqui acesso. Mas este GovData fez mais. Se formos à documentação da época, o que é que se trata? Não é acesso, não é interconexão, é fusão. Aliás, a expressão aparece em inglês e aparece depois em português. Seria um data lake, um lago de dados, ou seja, juntar as várias bases. Isto sob o controle da então Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento. Qual era o objetivo? E o objetivo assumido. Mineração. Data mining. Também, e mais uma vez, assumidamente, expressamente, com a utilização de ferramentas de análise cognitiva, para além das estatísticas. Quer dizer, juntar, fundir, você diz aí, fusionar bases, bancos de dados, para pôr lá dentro em funcionamento Big Data Analytics. Inteligência artificial. Aliás, até dizia algo que, entretanto, vamos encontrando noutras fontes. Interoperabilidade. Conseguir que as bases e que os dados cheguem em formatos que permitam um mais fácil processamento. Por favor, mudar o slide e eu terei que acelerar-se porque isto será longuíssimo. Um pouco para trás, não é tanto, é o slide 5. Bom, ok. Eu não vou ler o que está aqui. Logo no primeiro momento entraram 20 bases. Estamos entre maio e novembro de 2016. Desde cadastro de pessoa física, nacional de pessoa jurídica, relação anual de informações sociais, estou sempre lendo estocasticamente,
até o Registro Nacional de Veículos Automóveis e o Registro Nacional da Carteira de Habilitação. Bom, o que é que isto deu desde então? A possibilidade de criar perfis. E à medida que as bases de dados foram sendo adicionadas, criar perfis cada vez mais detalhados. E estes perfis detalhados com analíticas de Big Data, o que é que permite? Avaliações preditivas. Que é para isso que também serve o perfilamento, o profiling. Não só conhecer cada cidadão ao pormenor, mas fazer previsões sobre como ele irá atuar e agir em função dessa atuação muito provável, ou extremamente provável. Pode passar o slide. Chega a LGPD. Bom, isto eu pensei ingenuamente e aceito a minha ingenuidade. Bem, isto, se houver uma lei geral de proteção de dados, mais ainda tal como proclamado, inspirada, alguns disseram até copiada, do regulamento europeu, GovData não pode continuar. Ou não pode continuar assim. Aliás, dentro desta tal ingenuidade, o que consta logo no artigo 1º da LGPD, o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também sobretudo, face ao poder público. No entanto, olhando com alguma atenção para o articulado, para além das proclamações, não é isso que lá está. Antes de tudo, e nas definições que estão no artigo 5º, precisamente no inciso 16, nós temos que o uso compartilhado de dados é definido, por assim dizer, normalizado. É uma entre as formas de tratamento. Podem passar o slide. Bom, o que é que temos? Dentro dos fundamentos de licitude do artigo 7º, neste caso, inciso 3º. Para a administração pública, o tratamento de dados é lícito, explicitamente, não é necessário nenhum trabalho interpretativo mais sofisticado, pelo uso compartilhado de dados. Quer dizer, na administração pública, o compartilhamento de dados é normal. Desde os necessários, não só a execução de políticas públicas previstas em leis, mas também em regulamentos, quer dizer, atos normativos do Executivo, ou ainda acrescento eu, faladas em contratos, convénios ou instrumentos congêneres. Isso quer dizer, dentro do sistema, que está completamente dispensada uma previsão legal específica para cada entidade do poder público, já está liberado. Também não é necessário o consentimento dos cidadãos para que a administração pública brasileira faça um compartilhamento de dados. Mesmo os dados pessoais sensíveis. Tal como definidos no inciso 2º do artigo 5º. Quer dizer, o regime também de dados, dos dados sensíveis, de mais cuidado, de mais exigência, não se aplica à administração pública. Bom, isto mas não é assim tão, acho que nem poderia ser. Se tivermos depois atenção, porque depois há esta remissão para o capítulo 4º da LGPD. O que é que diz? O
tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. E tem algumas ressalvas, mas não de autorização, mas de informação aos cidadãos. Aliás, essa ideia de informação aos cidadãos, para além da transparência, é assumida. Pode passar o slide, por favor. Estamos a aproximar. Compartilhamento. Isto é geral, o tratamento, mas compartilhamento. De novo, e vamos para o artigo 26. Atender finalidades específicas de execução, políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas. Mas estando os dados todos reunidos. E todos com este compartilhamento, os dados que foram inseridos no sistema por uma instituição pública são utilizáveis também analiticamente pelas outras. Embora há aqui algo que pode ter já aqui alguma relevância. Respeitados os princípios de proteção de dados pessoais do artigo 6º. Pode não ser, a meu ver, perdoa-me a franqueza, uma afirmação hipócrita. No entanto, o que é que depois acrescenta o preceito seguinte logo no caput? A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica, de pessoa de direito privado. Isso é uma outra questão que eu pensei em tratar hoje, mas já seria mais longa. É a questão de como se afirma esta massa de dados poder entrar numa privatização e ficar disponível para quem adquirir a entidade pública que neste momento agir. Mas dizer que esta comunicação, o uso compartilhado, o uso compartilhado para os privados será informada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, mas dependerá de consentimento do titular, de cada cidadão. Embora esta afirmação do consentimento do cidadão é grande parte proclamatória, porque se formos aos incisos, primeiro, segundo e terceiro do mesmo artigo, há um conjunto de exceções muito amplo que dispensa o consentimento. Bom, e depois temos a ANPD. A ANPD, que diferentemente de um traço fundamental do modelo europeu, é explicitamente, e depois dos vetos, artigo 55A, um órgão da administração pública federal integrante da Presidência da República. Quer dizer que a ANPD fica com poderes para estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Ainda, e voltando na questão da interoperabilidade do artigo 25, diz, de novo, os dados mantidos em forma interoperável e estruturado para o uso compartilhado. O uso compartilhado, mais uma vez, confirma, é a normalidade. Podem passar slide e nós estamos nos aproximando do final. Depois da LGPD. Sim, é que já com a nova redação, já estamos em outubro de 2019, faz agora no sábado 2 anos, sim, um novo decreto. Um novo decreto que vem substituir aquele que eu referi de 2016. Que dispõe sobre a governança e compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, institui o cadastro do cidadão e o comitê de governança de dados. Ora, desta vez, e por isso serviu
LGPD, quer dizer, a LGPD veio perfeitamente legitimar o que já havia antes e criar as bases para que o tratamento dos dados dos cidadãos brasileiros numa lógica de Big Data agregada continuasse e desenvolvesse. Em referência à LGPD, mas também à Lei de Acesso à Informação e também à Lei de Identificação Civil Nacional. Esse decreto tem-se a executar. A matéria ficou regulada de compartilhamento até de forma detalhada. Por exemplo, logo no primeiro inciso do artigo 3º, dizer que será compreendida de forma mais ampla possível, apesar das restrições legais e o disposto na LGPD. Bom, a LGPD aqui, nós tivemos o cuidado de analisar granularmente o articulado, é sempre um limite. Ou seja, não é um fundamento. Não é a privacidade e a proteção de dados não são uma trave na governança dos dados dos brasileiros. Um limite. Bom, e depois é interessante ver que a ANPD, que já existia, até já existia prevista como integrando a Presidência da República, nem sequer é mencionada. É dizer, conseguem regular o tratamento dos dados e a governança dos dados sem sequer mencionar a ANPD. Vamos passar para o slide. E já este ano. É porque, se me permitem a expressão, a saga continua. O que é que temos? Final de março, uma nova lei que dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o governo digital e aumento da eficiência pública. Claro que sim. Aliás, este tratamento fusionando e compartilhando dados aumenta a eficiência. Claro que aumenta a eficiência. Aumenta a eficiência, tendo por custo a privacidade e, eventualmente, outros direitos fundamentais, inclusive a de cidadania de cada brasileiro. Bem, olhem com atenção. Os princípios e diretrizes do governo digital e de eficiência pública. E a ordem que eles surgem não é arbitrária. O que é que temos? Atuação integrada entre órgãos e entidades envolvidos na prestação e no controle de serviços públicos, com o compartilhamento de dados em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação de serviço. A proteção de dados pessoais também lá aparece, mas uns quantos incisos mais abaixo. De novo, aqui, nesta nova lei, perdão, passo o pleonasmo, a proteção de dados é um limite. É um limite à atuação, dando direitos aos cidadãos para acesso à informação e para poderem depois exercer os direitos que lhes forem conferidos de correção pela RGPD. Desta vez, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados surge, mas apenas para atribuir um poder de regulamentação complementar, não de intervenção, controle, mas de regulamentação complementar das ferramentas de transparência e de controle de tratamento de dados pessoais. Tem um poder regulatório, mas não tem aqui nenhum poder de governança dos dados dentro da administração pública. Podem passar, que estamos quase a acabar. Eu estou quase a acabar. Mais reforço, aliás,
regulação detalhada da interoperabilidade. Aliás, a interoperabilidade é também elevado a ser um dos princípios diretrizes do governo digital. Pois tem algo que para nós portugueses é um semáforo que acende, uma luz que acende, porque foi isso a partir de uma lei de 1973, ainda antes do 25 de Abril, ainda em tempos autoritários, que levou a que Portugal, desde 1976, na sua Constituição, tenha um preceito, o artigo 35, dedicado à proteção de dados. O que é que temos aqui? No artigo 38, no caput, e depois fui uma parte no parágrafo primeiro, que é longuíssimo, que é a previsão para as pessoas físicas do número CPF constar em toda a documentação. Toda a documentação que envolva uma pessoa física deverá ter o CPF. Estamos aqui pensando em tratamento automatizado. E porquê é que é importante aqui o CPF? É porque torna-se a interconexão de registros em diversas bases, mesmo se a interoperabilidade técnica for limitada, torna muito fácil o estabelecimento de perfil. É possível, através do CPF, muito rapidamente, juntar e depois analisar os dados daquela pessoa. Se tiver o CPF também na carteira de motorista, até da OAB, de tudo, isso torna-se muito mais fácil, até com um sistema informático fraco. Nem sequer é preciso um tratamento de inteligência artificial. Depois, ainda mais, ainda foi regulamentada por uma portaria do Ministério da Economia. Seria especial da Receita Federal. Isto é uma portaria, meados de maio já deste ano, sobre o comportamento de dados não protegidos por sigilo fiscal. Ou seja, diz como é que depois se operacionaliza o compartilhamento. Portanto, o último slide conclusivo. Bom, temos que hoje, pós-LGPD, no Brasil, o que é que temos? Que o uso compartilhado de dados, leia-se Big Data Analytics e Profiling, está instituído, normalizado pela administração pública brasileira. Sim, com todas as consequências que podem daí resultar para o controle do comportamento dos cidadãos, com profiling. Bom, o que é que se pode fazer? Não é ficar dizendo, bom, está assim e estão maniatados. Terá que haver terá que haver confiança nas atuações de autocontrole da administração pública, mesmo estando o Comitê Central de Governança de Dados e a ANPD na dependência do Executivo, e olhar para os princípios. Porque os princípios do artigo 6º da LGPD são invocados na própria LGPD nestas questões de uso compartilhado de dados, mas também agora na nova lei sobre a governança. E bem, penso que terão que ser levados a sério os princípios da finalidade, da atuação, da necessidade, da não discriminação. Embora, como referi no início da minha fala, sinta eu a falta, por contraste com o Regulamento Europeu, o princípio da limitação da conservação dos dados. Isto
mas de ser levado a sério pelo Poder Judicial. Acrescento eu, sobretudo pelo STF. E arrisco até a fazer, embora com o vosso STF seja difícil, a fazer uma previsão. Há cerca de ano e meio, estou pensando em 7 de maio de 2000, já em contexto pandémico, houve uma medida provisória que ordenava às operadoras de telecomunicações com serviços telefónicos, quer fixos, quer móveis, que enviassem os cadastros dos seus clientes para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para depois poderem ser feitas análises para combate à pandemia. Essa referência da medida provisória e, inclusive, para depois haver entrevistas, para ver como é que havia os comportamentos para das pessoas relativamente à pandemia, e depois até afirmando que as informações não seriam utilizadas para outros fins e que seriam até apagadas. Ora, o STF foi a propósito disto, ou seja, do envio de massas de dados, ainda que fosse de entidades privadas para o público, de massas de dados, veio pela primeira vez qualificar a proteção de dados como um direito fundamental autónomo. Este foi o contexto. Bom, depois argumentando, aliás, a partir da sentença da Corte Constitucional Alemã, do Tribunal de Karlsruhe de 1983, sobre o censo, também indo ao artigo 1º da Constituição Federal, ao inciso 3º, sobre a dignidade da pessoa humana, fazendo uma ponte com o artigo 1º da Lei Fundamental de Bonn, de Constituição Alemã, para além de alguns incisos do artigo 5º. Quer dizer, haverá uma predisposição ou uma atenção especial do vosso STF relativamente ao tratamento de massas de dados e, olhando para os votos, a percepção que os ministros do STF têm é que o tratamento de dados em massa pode ser especialmente atentatório da privacidade e de outros direitos fundamentais, incluindo um direito autónomo à proteção de dados, ainda não constitucionalizados expressamente, e poderá pôr algum travão nesta, a meu ver, neste conjunto legislativo, acrescento mais uma vez, legitimado pela LGPD. Quer dizer, a LGPD não veio parar nada, ou quase nada, salvo por via principiológica, mas antes está na base do que hoje ocorre. Obrigado pela vossa